Bahia, hein? Bahia com a vantagem enorme para chegar à próxima fase e com justiça, com mérito, essa vitória de ontem no Morumbi. O São Paulo se complicou, Calheiros, era o jogo para que o São Paulo pudesse aí mostrar um futebol diferente do que mostrou domingo e não conseguiu. Por mais que o São Paulo tenha tido as melhores oportunidades de gol dentro da partida, não adianta você jogar bem e não conseguir concluir isso em gols, porque Copa todo mundo sabe o quanto é complicado, você não tem aquela chance de erro como você tem no campeonato de pontos corridos. O São Paulo, ele abdicou da vitória aí quando ele desperdiçou alguns gols, aí, inclusive claros. O Pato, naquela bola que ele chutou na trave, o pessoal, mas o Pato finalizou bem, ele tirou do goleiro. Aquilo ali para mim é erro. Ele saiu cara a cara. Ele não poderia ter perdido aquela chance que ele perdeu. No final da partida, o Douglas também fez uma outra bela defesa. Ele fez uma defesa numa cabeçada do Toró no primeiro tempo também. O São Paulo criou bastante comparado com o jogo de domingo, mas ainda jogou mal. O São Paulo sucumbiu ao esquema tático imposto pelo Roger Machado, cara. E o Roger é um excelente treinador. Para quem ironizava, o pessoal, o Roger é isso, o Roger é aquilo, com um time que tem uma limitação como o Bahia. Porque quando a gente compara elencos aí de São Paulo e Bahia, a tendência é sempre a gente apontar o São Paulo como favorito. E o São Paulo no Morumbi esse ano também, Calheiros, vou te falar, hein? Farra do boi. Ninguém mais tem respeitado o São Paulo dentro do Morumbi. Você quer ver? Quero, opa. Você quer ver? Temos números? Paulo Lima, Jackson Pinheiro e Mano. Tá no site do Fox Sports. É um levantamento feito pelo nosso site. Se a gente puder colocar a matéria aí, olha só. São Paulo conquistou apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos no Morumbi. Vai muito em cima do que o Mano acaba de dizer. Não estão... Vou fazer uma pergunta. Não estão respeitando o São Paulo, como respeitavam anteriormente, jogando no Morumbi? Vem pra cá que a gente vai botar esse retrospecto agora aqui na tela, no telão, porque é desde o Brasileiro de 2018, Paulo Lima, que isso vem acontecendo. 10 jogos, 2 vitórias, 7 empates, 1 derrota. São 5 gols marcados apenas, tá? E, se eu não me engano, são 3 sofridos, 3 gols sofridos. São Paulo, em 10 jogos no Morumbi, nos últimos 10 jogos, só venceu, ou melhor, só marcou gols no Flamengo, no Botafogo e no Ituano. Tá aí, ó. Tá aí o histórico, ó. O último jogo, a derrota pro Bahia, o empate com o mesmo Bahia, empate com o Flamengo, com o time reserva, o Flamengo, né? 2-0 na estreia do Brasileirão sobre o Botafogo. A gente volta pro Campeonato Paulista, ó. Empates com Corinthians e Palmeiras, a vitória sobre o Ituano. Vai descendo aí, ó, pro retrospecto e a gente vai chegar à última rodada do Brasileirão do ano passado, o empate sem gols com o Sport. Que retrospecto é esse, Paulo Lima? E o pior de tudo é que, antes dessa derrota, a gente falou que o São Paulo não perdia 8 jogos no Morumbi. Ou seja, agora já tem, por exemplo, o número de empates coloca o time numa situação adversa, né? Porque se você tem não perde e vai mantendo um resultado, mesmo que seja com empate, mas em casa não perde, mas ontem, jogando novamente diante do Bahia, aqui no final de semana, domingo de manhã, com quase 50 e tantos mil torcedores. 44 mil. Quase 50, 44 mil, quase 50 mil torcedores. O Bahia também segurou o São Paulo. E ontem, mais uma vez, nós alertávamos aqui da qualidade que tem o Bahia. O Mano lembrou aqui do Roger Machado, em que eu sou fã do Roger. Acho que por onde passou ainda não teve uma conquista daquelas assim, exponenciais, né, de grandes manifestações, né? Mas é um cara que sabe trabalhar bem a sua equipe. E ontem, taticamente, jogou atrás, defensivamente. A jogada do gol sai de uma jogada rápida de contra-ataque, né? Por mais que o Alce e o Léo tenham meio que dado uma bobeada ali, mas a virtude do Bahia foi exatamente jogar na falha do São Paulo. A pressão do São Paulo era grande, desguarneceu o sistema defensivo e aí na questão de bate-rebate, azar do zagueiro, falha do zagueiro, sorte, mas competência do Bahia que soube finalizar. É um momento delicado e o Cuca até certo ponto tem razão, né? Não adianta só vaiar. A situação do São Paulo, ela é delicada. O Hernandes não estava, o Hudson não estava, né? Então é um time que meio que desfigurou. O Antony no banco, né? Já entrou no segundo tempo sem muita força também. Mas o São Paulo não decolou. E outro detalhe, né? Quem é a referência do São Paulo hoje lá na frente, no ataque? Não tem. Mas é que tá, o Paulo Lima, Mano, vai além do jogo de ontem. Vamos discutir aqui. E o Mano jogou no ar. Coloca na tela aí. Esse é o pior desempenho da história do São Paulo no Morumbi. Nos 9 primeiros jogos de temporada, olha só. 5 gols marcados, superou 86. Aliás, curiosamente, ano que o São Paulo depois conquista o Brasileiro. Conquista o Brasileiro nesse ano, 86. Mas 2019, apenas 5 gols em 9 jogos.
Em 86, foram 9 gols. Era o recorde negativo do São Paulo. E depois 90, enfim. Onde chega na final do Brasileiro. Onde chega na final. Bem Só lembrado. de curiosidade, eu acho que o Diego Souza, ainda não tenho certeza, mas o Diego Souza me parece que tem um número de gols ainda superior. Desde que saiu, acho que São Paulo não tem um artilheiro que tenha superado. Não tem. O Pablo tem 4 gols e o Pato nesse retorno tem 1. A pergunta que fica, o São Paulo não bota mais medo em ninguém no Morumbi? Não tem botado, né? Os times têm chegado perante ao São Paulo dentro da casa do São Paulo, que sempre foi ali um alçapão. Os times têm feito frente ao São Paulo, tem sim, talvez buscado até a própria vitória, como o Bahia fez ontem, cara. Mesmo jogando em contra-ataques, o São Paulo ele realmente precisa ser um pouco mais convincente, cara. O São Paulo precisa ser aquele time mais agudo, aquele time que incendeia a arquibancada. Por mais que ontem tivemos também um público pífio, hein? A torcida do São Paulo também nota 0, menos de 20 mil pessoas num jogo decisivo de uma Copa do Brasil é um público realmente ridículo. E tem uma cobrança, né, para esse campeonato. Exato, né? Exato. Um torneio que o São Paulo ainda não tem. E digo mais, viu, Jackson? Posso ligar a corneta Pode, aqui? claro. Posso já dar uma borrifada? À vontade. Desculpa, hein, Cuca? O time do São Paulo na época do Mancini era um time com uma cara muito melhor do que essa cara que o São Paulo tem se apresentado hoje. O Mancini ele encaixava muito melhor o time do São Paulo do que o Cuca tem mostrado dentro de campo. O time do São Paulo não é aquele time que pega no breu. O time do São Paulo pouco cria. Mas criou chances contra o Bahia ontem. É pouco, cara. É pouco. 4 chances aí reais de gol dentro de uma partida que você precisa realmente se impor dentro de casa, buscando a vitória. É pouco. É pouco, cara. Ô, mano.